Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês internautas que nos acompanham. E nós estamos em mais um ExtremaCast Talk Show. É o segundo desse novo formato. A gente teve o primeiro com a doutora Carla Bergamin sobre endocrinologia e emagrecimento. E hoje nós estamos aqui na semana que comemoramos o Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho. E por isso nada mais justo do que a gente falar sobre algo tão importante que é o meio ambiente. Hoje eu estou acompanhado de uma super expert no assunto, que é a doutora Paula Priest. Doutora, muito bem-vinda. Para vocês saberem quem é a doutora Paula, ela é bióloga, doutora em biologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ela trabalha hoje com saúde única nos Estados Unidos, na EcoHealth Alliance, e também é proprietária de uma empresa de licenciamento ambiental aqui no Brasil, que é a Via Fauna, e está escrevendo um relatório para a ONU. Depois ela vai contar isso tudo para a gente. Então é um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, doutora. Imagina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Ótimo, olha só. E para começar, gente, eu vou perguntar um pouco da carreira da Paula, para vocês entenderem com quem que vocês estão conversando aí. E a gente vai falar coisa muito importante. Então fiquem aí, porque a gente vai falar muitas coisas importantes, não só sobre o meio ambiente no mundo, mas também em Extrema. Então se atentem, não saiam daí. Compartilhem esse vídeo, que com certeza vocês vão levar informações importantíssimas para a vida das pessoas. Paula, conta pra gente um pouco da sua vida, da sua carreira. Da minha carreira. Bom, eu fiz biologia porque eu sempre gostei muito de bicho e sempre adorei natureza, ficar no meio do mato, e foi algo meio natural, assim. Então eu fui fazer biologia e aí na biologia eu fui entendendo que biologia é muito mais do que conservar a natureza, né? Que na verdade biologia é a fundação da nossa vida. Então eu fui fazer mestrado na USP, fui lá para a Amazônia, trabalhei com mamíferos de médio e grande porte, com onça, com macaco, ficava no mato todo dia. E aí quando eu estava lá na Amazônia, eu percebi que tudo é muito interligado. Então, por exemplo, aquelas pessoas que desmatavam, elas acabavam poluindo a água, elas ficavam mais doentes também. Então, no meu doutorado, eu fui trabalhar com essa relação, em tentar entender como que a gente degrada o meio ambiente e como isso afeta a nossa saúde. Então, eu fiz doutorado e pós-doc na USP, tentando entender essas conexões. Como que a gente, durante a nossa vida, né, vai afetando o meio ambiente e aí como que isso afeta a gente de volta. E depois que eu fiz o meu pós-doc, eu comecei a trabalhar nessa ONG que chama EcoHealth Alliance, que é uma ONG com sede em Nova York, onde o nosso lema é prevenir novas pandemias. Então, a gente, na verdade, trabalha no mundo inteiro. Eu tenho projetos aqui no Brasil, na Amazônia, aqui em Extrema, inclusive, um na Libéria, onde a gente realmente tenta entender o que a gente faz que mexe tanto com o meio ambiente, e por isso surgem pandemias como a do Covid, surto de dengue, entre outras coisas, e como a gente pode prevenir isso. Então, a gente está mudando tanto o meio ambiente que a gente está começando a afetar a nossa própria vida. Então, hoje a gente tenta entender isso para evitar. E hoje também a gente está escrevendo um relatório da ONU, onde a gente está mostrando como tudo é muito conectado. Então, esse relatório, que é para o IPBES, é o painel intergovernamental de saúde, de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que é o relatório do IPCC do clima, o mesmo, só que para biodiversidade. Ele vai ser aprovado em dezembro pelos países, e é onde a gente mostra um relatório de 1000 e poucas páginas, onde a gente mostra o que a gente fez até hoje que está afetando a qualidade da água, o clima, a nossa saúde, o agronegócio e como que a gente pode solucionar isso nesse próximo futuro. E esse relatório, então, ele vai ser aprovado pelos países para começar a influenciar as políticas governamentais, para os países começarem a olhar um pouco mais para todos esses temas de forma conectada. Então, hoje a gente está... Então, na verdade, ao longo da minha carreira, eu acabei caindo... Você se aprofundou nesse fato. E é algo realmente importantíssimo. Qual a relação para as pessoas que estão em casa? Porque muitas vezes a gente vê que falta, minha sensação como cidadão, falta a consciência das pessoas da importância do meio ambiente na vida delas. Muitas vezes as pessoas se simpatizam, meio ambiente e tal, mas assim... As pessoas não têm essa ideia, né? Você acabou de falar uma coisa tão importante, e eu estava assistindo outro dia um outro podcast, na qual um biólogo também falava exatamente isso. Olha,
a questão do agronegócio com o meio ambiente, que se foi muito discutida essa questão até ideológica da política nacional e esse conflito. Mas são coisas que têm que andar juntos, né? Porque se você desmata a Amazônia, que é realmente que mantém o clima do mundo, vamos dizer, equilibrado e preservado, você acaba não tendo mais chuvas e as chuvas o agricultor não consegue mais plantar e assim por diante. Então, eu queria que você levasse para nós, explicasse um pouco qual a conexão entre saúde, que eu que sou médico me preocupo muito em multiplicar a saúde, e o meio ambiente. Existe essa conexão, Paula? Existe 100% e eu hoje tenho falado, que é uma frase que não é minha, é de um jornalista da BBC, que a gente estava escrevendo um texto juntos, e ele começou falando assim: dizem que a Amazônia é um pulmão do mundo, mas a gente deveria dizer que ele é o nosso sistema imune. E hoje eu uso para mim, porque na verdade as florestas, elas regulam o ecossistema, o mundo, né? Então assim, a gente precisa de floresta para poder regular o clima. Então quando a gente tem a Amazônia preservada, ela evapotranspira, né? Só da mata respirar, ela libera umidade no ar, que é o que a gente chama de rios voadores. Essa umidade vem aqui para o sudeste, para a região central do Brasil, e é o que regula todo o nosso sistema de chuvas. Então, se a gente desmata, a gente diminui a umidade que vem para cá, e isso impacta as nossas chuvas, aumenta também a nossa temperatura. E por que isso tem a ver com a saúde? Porque quando a gente produz alimento, a gente está produzindo o cerne da nossa saúde básica. Eu preciso de comida para viver. Eu preciso de água limpa para viver. Isso é o básico. Então, assim, quando a gente perde uma água limpa, ou a gente não tem água suficiente para viver, ou a gente não tem comida suficiente para viver, afetou a saúde. Afetou a saúde no seu ponto mais básico. Então, eu preciso primeiro das florestas ou da natureza para prover esses serviços ecossistêmicos que a gente chama, exatamente, para ter essa saúde básica até. Básica. Que é ter água e comida. Certo. Eu preciso ter conforto térmico, porque a gente sabe que quando está muito, 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 muito quente, o nosso corpo também tem o estresse de calor, né? O estresse, heat stress, que a gente fala em inglês. A gente não tem um sistema fisiológico preparado para aguentar certas temperaturas. E cada vez mais comuns. Cada vez mais comuns. As ondas de calor e tudo mais. Exatamente. Então, a gente também precisa que as florestas, a natureza forneça esse conforto térmico para a gente conseguir sobreviver. E, além disso, a gente tem também todas essas doenças que são transmitidas da natureza para a gente, como o Covid, por exemplo. O Covid já ainda não está 100% provado, mas todos os indícios mostram de que o Covid surgiu de um extravasamento, de um spillover, de um vírus que veio do morcego lá na China, porque as pessoas entram dentro da mata na China, pegam os animais, colocam em gaiolas dentro de um lugar fechado, junto com outros animais domésticos, onde as pessoas estão ali trabalhando e todos esses animais possuem alguns vírus, que nem a gente possui algumas bactérias dentro do nosso organismo. E esse vírus, ele então, em contato com outros animais e outras pessoas, adquiriu essa capacidade de infectar humanos. Então, ou seja, a gente vai lá dentro do mato, pega um morcego, às vezes se alimenta desse morcego, aumenta esse contato e todo esse uso desordenado dos animais silvestres levou à pandemia do Covid-19. E outras também, a gente teve do MERS, a gente tem de Nipah na Ásia, a gente tem milhões de outros vírus que vão aparecendo porque a gente não sabe lidar com a natureza. Então, hoje a gente já está mais do que provado que toda vez que a gente desmata e a gente adentra dentro do hábitat natural desses animais, a gente aumenta em milhões de vezes o risco desses novos vírus aparecerem. Quer dizer, saúde e meio ambiente, é isso? Eu falo que sabe um jogo de Jenga? Que são aquelas torres onde tem várias pecinhas? O meio ambiente, ele é isso. Ele regula tudo. Ele regula a produção de alimentos, ele regula a nossa saúde, ele regula a qualidade de água, ele regula o clima, a temperatura, a quantidade de chuvas em vários lugares do mundo. Não é só porque é na Amazônia que ele regula só na Amazônia, ele tem esse efeito transfronteiriço. Então, quando a gente vai tirando pecinhas, aquilo vai desmoronando e é muito difícil você reconstruir o que você destruiu. E vamos dar um exemplo, então, para o pessoal que está em casa, de uma coisa que está acontecendo, surto de dengue. O que você acha? Tem a ver? 100%. Todo mundo já provou que esse surto de dengue ele tem a ver com a questão do desmatamento. Desmatamento porque quando a gente desmata, a gente
a gente troca as áreas verdes pelas áreas urbanas. Olha isso, O galera. Aedes aegypti, ele é 100% uma doença infecciosa urbana, que a gente chama. É um mosquito que ele é adaptado para viver em ambientes urbanos e ele se adaptou muito bem a esses locais que tem água, né? Como caixa d'água. Sim. E ele é um mosquito que ele é altamente generalista. Então, ele consegue se reproduzir, inclusive num papelzinho de bala no chão. Então, quando você não tem lixo, uma coleta de lixo adequada ou um saneamento básico adequado, qualquer pote com água, qualquer pocinha de água pode favorecer que esse mosquito se reproduza. Aí, quando você aumenta a temperatura, você torna esse mosquito, você faz com que o mosquito viva mais. Então, por exemplo, eles vivem mais ou menos 3 meses em média, mas quando está mais quente, ele vira adulto mais rápido. Então, ele vira adulto mais rápido, ele precisa te picar mais vezes, porque ele está muito mais enérgico. E se ele está infectado, ele consegue te transmitir dengue por muito mais tempo. Então, toda vez que você aumenta 1 grau, ele acelera o tempo que ele consegue te infectar em 15, 20 dias. Então, certo. quando eu tenho 20 graus, por exemplo, ele já nasce infectado muitas vezes, né? Porque essa transmissão vai de mãe para o ovo. Que o ovo fica viável muito mais tempo no ambiente, porque você tem essa temperatura ótima. Ele já nasce com dengue, digamos assim. Então, normalmente, quando está mais frio, o vírus da dengue demora até 20 dias para conseguir se replicar no mosquito para ele conseguir te infectar. Mas quando está mais quente, mais ou menos 25 graus, em 2 dias ele já consegue infectar as outras pessoas. Então, a gente tem, com essa temperatura mais elevada, mais mosquitos reproduzindo, mais mosquitos se tornando adultos que não morrem, que estão mais infectados e que infectam as pessoas por mais tempo. Muito interessante, né? A gente nem para pensar nisso. E galera, vocês que estão aí nos assistindo, compartilhe. Vocês estão vendo qual a importância disso que nós estamos falando aqui. Então compartilhe para mais pessoas terem acesso à informação, que assim que a gente consegue melhorar a vida da nossa sociedade. Olha, eu trouxe aqui outra pauta importantíssima que está realmente todo mundo falando hoje, o mundo inteiro e o Brasil, que realmente a gente está todo mundo muito triste e realmente chateado com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Realmente é uma situação que agora é o momento da salvação, de correr atrás, de ajudar, como aquela corrente de ajuda, todo mundo nesse momento agora. Mas vai vir o momento da reconstrução, mas a análise em cima disso tudo hoje é a reflexão do porquê, né? Então, por que nós chegamos a isso? Foi um acaso, será? Sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Foi o índice, aquele índice altíssimo de chuvas pontuais ali por um acaso? Ou isso tem a ver com as mudanças climáticas? O que você, como biólogo, especialista na área, o que você pode nos dizer? O que você acha? Que está muito ligado às mudanças climáticas, que as mudanças climáticas elas estão não se acelerando, mas elas estão acontecendo mais rápido do que a gente tinha previsto. Inclusive, o último relatório do IPCC, que é o do clima, já falou que a gente já aumentou em mais de 1 grau desde 1950 e que isso está muito mais acelerado do que a gente tinha previsto. A gente fazia projeções para 2050, 2100, estão acontecendo agora. Então, o que acontece quando a gente muda o clima é que, além de, normalmente, na média geral, a gente ter aumentos de temperatura, secas mais intensas, chuvas mais intensas, esses eventos extremos que acontecem naturalmente, que são oscilações climáticas naturais, como a desse ano, que é por causa do El Niño, que é um evento natural que acontece a cada 7 anos, ele também fica muito mais extremo. Então, a gente tem extremos, naturalmente, né, ao longo da história da humanidade, né, que são naturais do clima, mas com as mudanças climáticas, os extremos ficam muito, muito, muito mais extremos. Então, a gente, além de, no caso de Porto Alegre, a cidade ter sido construída numa várzea natural do rio, né, numa área que se enchia naturalmente quando esses extremos aconteciam, então era uma área que a gente não respeitou a natureza daqueles sistemas hídricos quando a cidade foi construída, porque ela foi sendo aterrada e foi sendo colocada em cima, então quando chove muito aquilo tem que correr para algum lugar. Além disso, um ano de extremos, né? A gente está vendo isso não só em Porto Alegre, como também com as temperaturas
em toda a região sudeste. A gente está batendo temperaturas recordes desde não sei que ano. De calor. Exatamente, de calor absurdo, que é o que está levando a dengue também, por causa dessas mudanças climáticas que elevam esses eventos extremos a extremos realmente muito grandes. Então, e tudo isso, além de ser um problema porque destrói a cidade, né? Então, assim, as pessoas perdem suas casas, os animais morrem, elas perdem tudo que elas têm, elas também sofrem com o que vem depois. E o que vem depois? As doenças, né? Já tem aumento de casos de leptospirose, provavelmente dengue vai aumentar depois disso. Então, assim, você depois ainda tem todo um pós-desastre que também é catastrófico, onde as pessoas ainda vão continuar sofrendo com isso por todas essas questões de saúde que vão acontecer naturalmente após esse desastre. Quer dizer, mais uma vez o meio ambiente impactando na saúde das pessoas. Além das mortes diretas por esse desastre, né? Isso a gente fala das pessoas que conseguem sobreviver e sem contar em toda essa parte de saúde mental, né? Quantas pessoas não vão ficar extremamente impactadas mentalmente depois que você passa por um desastre desse, onde você perde tudo. E a gente lembra aqui em Extrema mesmo, nós tivemos em 2009 um alagamento muito forte aqui na rodoviária, né? A cidade, na igreja, ela é o ponto alto e ela desce para um lado um ribeirão, desce para o outro lado outro ribeirão ali na Lavapés e realmente a gente vê que, eu não tenho dúvida, toda vez que tiver esses extremos aqui de alto índice de chuvas, sempre tem ali um alagamento mais leve, e em 2009 teve um forte, e recentemente Camanducaia também teve um alagamento forte, uma cidade vizinha aqui, com um alto índice de chuva, e tivemos no Juncal um alagamento muito forte também, mas isso muito pela forma como o homem ocupa, né? Também tem muito a ver, e a forma como as cidades, a urbanização vai tomando conta sem se preparar para isso, né? E há como prevenir isso para o futuro? Você acha que é o momento de repensar, que já era, né? Agora a população, os governantes têm que se conscientizar disso. Eu acho que é até tarde demais. A gente devia ter pensado nisso antes de chegar. Agora eu acho que já é uma realidade. As mudanças climáticas, elas estão acontecendo, é uma realidade, a gente tem que se preparar para o que a gente chama de novo futuro, que é um futuro onde o clima vai ser extremo, as temperaturas vão ser muito elevadas, talvez a gente tenha secas extremas, chuvas extremas, alagamentos extremos, doenças surgindo, esses surtos que nem o de dengue acontecendo. Covid, dengue, exatamente, assim por outras pandemias podendo surgir. Então a gente tem que, na verdade, tentar mitigar o que a gente já está vivendo e se preparar para um futuro que pode ser mais catastrófico ainda. Agora, isso através de leis, né? Você estava dizendo que recentemente você tendo muito nas COPs, né? E isso se discute muito lá? Isso. O novo termo que que está em voga e que muitos dos países vão começar a incorporar é o termo de saúde única. Saúde única. No Brasil a gente chama de uma só saúde, o Ministério chama de uma só saúde, mas o termo em inglês é One Health, que veio, que é saúde única e veio para realmente mostrar como tudo é interconectado. Entre meio ambiente e saúde. Meio ambiente, escutem isso, saúde, pessoal. Saúde única, olha isso. Isso é a pauta mundial hoje. Pauta mundial. E realmente nós todos temos que nos conscientizar. E a questão da saúde única, Paula, não é só para os governantes, é para a sociedade toda. Para a sociedade, né? É todo mundo perceber que a sua saúde ela é influenciada pela saúde do meio ambiente e pela saúde dos animais também. Porque, por exemplo, quando eu crio gado, se o meu animal doméstico, né, se o meu gado, por exemplo, ele não tem uma saúde 100% boa, isso vai impactar na minha saúde também. Por quê? Porque muitas vezes a saúde dele reverte para o meio ambiente ou ele pode transmitir doenças para a gente, que nem a doença da vaca louca, que foi super conhecida alguns anos atrás. Sim. Então, é justamente mostrar que a gente tem que ter esses 3 pilares integrados e andando junto o tempo todo. Saúde do meio ambiente. E o que é a saúde do meio ambiente? É um ambiente conservado. Certo. Não é a gente parar de plantar, por exemplo. Não é, eu preciso do mundo inteiro coberto de florestas. Não, eu preciso entender que eu preciso plantar, mas eu também preciso ter uma área verde ali que vai fornecer, inclusive, sombra para o gado, por exemplo, ou polinizadores para as minhas plantações, que vai aumentar em 30% a minha produtividade, que vai aumentar o meu lucro. Então, é justamente entender que essas coisas andam juntas e se beneficiar de todos esses serviços que o meio ambiente pode
fornecer para a gente ou, inclusive, prevenir, né? Então, tipo, quando a gente fala em meio ambiente e clima, a gente fala em mitigação climática. A gente precisa disso para prevenir que o clima esquente, né? Que o clima mude tanto assim a ponto de ocorrer esses desastres. Muito bom. E a gente tem Extrema, né? Você sabe disso, porque a gente já conversou outras vezes, né? A gente tem Extrema, sem dúvida nenhuma, um modelo que eu diria que é um modelo que não engloba tudo como o Saúde Única, né? Que é o que se discute hoje, mas foi um modelo que a gente tem muito orgulho no ano de 2013, na ONU Habitat, que Extrema recebeu um prêmio. Queria aqui deixar um abraço e os parabéns ao Paulinho, secretário do Meio Ambiente, por muitos anos de Extrema. Paulinho, grande abraço. A gente aqui em Extrema se orgulha de tudo que você fez, né, na gestão ali do Dr. Luiz, do Dr. Sebastião, lá atrás, quando Extrema era conhecida como uma cidade realmente que tinha um desenvolvimento, um progresso industrial muito forte, mas ela tinha também a sustentabilidade em si. E o projeto ganhou notoriedade nacional, foi premiado no Brasil inteiro, foi premiado mundialmente, porque ele trazia um pouco disso, né? Que era o quê? Realmente a conscientização, né? Que você teria que conservar o meio ambiente para realmente ter o máximo ali de equilíbrio na vida, né? Na vida. Então, acho que isso acabou, a gente se orgulha muito de Extrema ter ganhado notoriedade. Eu queria te fazer uma pergunta também, Paula, que você acha sobre a questão do negócio de sequestro de carbono, se você pode nos dizer alguma coisa sobre isso também, que eu acho que é tão interessante, e as pessoas falam, né, como a Extrema tem em 2015, foi iniciado um trabalho e depois veio a amadurecer em 2015 e depois deram continuidade, né, a esse trabalho sobre a questão de você ter a compensação ambiental, né? A empresa, muitas vezes, ela teria a política pública, ela entra para regular isso e fazer com que haja uma contrapartida para o meio ambiente, né? O que você acha? Esse é um caminho interessante? É um caminho sensacional, super importante, porque além de você contribuir para essa mitigação climática, não que você coloca o custo na conta de quem emite mais, mas você acaba fazendo isso. Então, as empresas que emitem mais carbono consequentemente, estão contribuindo para esse problema das mudanças climáticas, acabam, a um custo baixo para elas, conseguindo mitigar e reverter um pouco desse carbono emitido para o meio ambiente. Então, eles acabam pagando as mesmas emissões de carbono que eles emitiram na forma da restauração. Então, eles acabam capturando o carbono que foi emitido, então, teoricamente, eles não emitiram, então, eles não contribuíram para as mudanças climáticas, mas vem tudo, e além de tudo isso, vem tudo o extra, né, que vem quando você refloresta, né? Então, você melhora a qualidade das águas, a quantidade, você traz polinizadores que contribuem para a lavoura, você também traz fauna, que é super importante para manter a integridade dessas florestas, né? Então, os animais não estão lá à toa, né? Eles também são importantes para dispersar semente, para remover o solo, para manter as bactérias do solo, que são essenciais para as plantas crescerem. Então, tudo funciona de uma forma perfeita, né? Então, acho que é uma forma de você contribuir para a mitigação climática e, além disso, trazer outros serviços que essas áreas fornecem, inclusive para a saúde mental também, né? É muito melhor a gente ver uma área verde do que você ver uma área toda desmatada, né? Então, ou só concreto, ou só concreto. Hoje já tem vários estudos que mostram, por exemplo, que pacientes em hospitais que estavam perto de janelas com o verde, eles se recuperavam muito mais rápido do que pacientes que estavam longe dessas janelas com área verde. Não tenho dúvida disso. Porque eles viam os passarinhos, eles ouviam o barulho da mata, então eles... Não, você falando isso me traz tanto sentimento em relação ao futuro de Extrema. Eu acho que a gente tem que repensar, sabe? Porque aqui existem áreas que, claro, a cidade cresceu de certa forma desordenada nos últimos anos, um ritmo de crescimento que ela acabou trazendo muitos efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais mais importantes que a gente tem visto a falta de qualidade de vida das pessoas aqui tem caído, né? Extrema era conhecida Extrema foi premiada em 2015, 2016 por ser considerada uma das cidades com mais qualidade de vida do Brasil, né?
Então tem indicadores, tem prêmios e tudo. E a gente vê nos últimos anos que esse crescimento desordenado tem feito haver uma perda disso, né? E eu quando ando em Extrema, porque eu conheço hoje cada cantinho dessa cidade, né? E eu vejo realmente áreas, as áreas dos trabalhadores que carregam a cidade nas costas, muita área onde eles vivem, são comunidades que cresceram de certa forma um pouco desordenada mesmo, que eles foram, pela pressão imobiliária, foram obrigados a construir ali, né, porque não houveram políticas habitacionais que acompanharam a vinda de emprego. Você traz empresa, emprego, e não faz política habitacional praticamente nenhuma. O que aconteceu? As pessoas foram morar, de certa forma, obrigadas em situações de alta vulnerabilidade, pessoas morando sem saneamento, sem água, sem luz, sem o básico. E junta-se a ser um básico sem também a questão ambiental, né? Então eu vejo assim, essas áreas que o pessoal às vezes fala como loteamentos irregulares e tal, eu acho que são áreas que precisa realmente o poder público, a prefeitura entrar nelas, fazer primeiro a questão, o tratamento dessas áreas. Como? Regularizar documentalmente. Precisa, além de regularizar documentalmente, a prefeitura tem que enfrentar de frente isso daí, através de leis e tudo mais. Ela precisa levar a parte humana para esses lugares, sabe? Cuidar das pessoas, levar saneamento, levar toda a infraestrutura necessária para o básico, para garantir a saúde dessas pessoas e também levar o meio ambiente junto, porque aí é onde o link é onde a saúde delas, vai afetar. exatamente. Então tem que ser feito toda uma urbanização, não é o embelezamento, é principalmente a saúde. Exatamente. Porque você levar o meio ambiente para esses lugares, né, com verde, com plantas, com árvores e tudo mais, você vai trazer o quê? Qualidade de vida psíquica, exatamente. Psiquiátrica, no ponto de saúde mental, também, fisiológica. Ainda mais com esse clima que está cada vez mais aumentando, você tem uma casa numa área totalmente desmatada e uma casa numa área verde, que é totalmente arborizada, você vê uma diferença de até 7 graus. De temperatura. De temperatura. Ó, pra você ver. 7 graus. Ou seja, quem consegue sobreviver com uma 37 ou 40 graus de sensação térmica, sendo que você pode estar a 30. O corpo sente demais. Ou seja, a palavra aqui, o futuro é a gente revitalizar essas áreas. Revitalizar não só garantindo o básico, mas garantindo uma revitalização humana, né, que traga mais saúde para as pessoas. Eu acho que é fazer o que tem que ser feito com um olhar diferente. Então, se você for plantar árvores, plantar pensando na saúde das pessoas, não só porque você quer embelezar a cidade, porque cada árvore ela vai ter um papel. Ela vai absorver poluente, ela vai contribuir para essa mitigação climática e vai ajudar para a saúde também. As pessoas gostam de ir para parques, de andar em áreas mais sombreadas. É muito mais confortável você passar o dia embaixo de uma mangueira do que você passar o dia no relento, no sol. Não tenho dúvida, o planejamento das cidades, eu penso em Extrema para o futuro, é isso, com mais áreas verdes, com aquele modelo de cidade esponja que vai absorver, que vai ter realmente esse verde que vai garantir ali a questão como que você fala, da temperatura, né? É uma cidade que vai conseguir segurar os extremos climáticos que vão acontecer. Os extremos climáticos. E trazer saúde. Meio ambiente é saúde única, gente. E ensinar isso para as crianças na escola. É fundamental. Tem que começar na escola isso daí. Porque isso é um link que eu fui aprender quando eu fui me tornar especialista nisso. Então, eu fui entender todos esses links lá na Amazônia, quando eu comecei a prestar atenção e depois quando eu fui fazer meu doutorado. Mas a gente tem que nascer sabendo disso. Não tenho dúvida. Então, aí, ao nosso pessoal da educação, com certeza isso tem que estar dentro da escola, né? Levando as crianças a esse conceito, levando elas para assistir, realmente para verem, né? Para interagirem dessa forma, porque isso vai educar as pessoas. Isso também gira a economia, porque, por exemplo, a gente fez um estudo na Amazônia que mostra que cada vez que você desmata 1 hectare de Amazônia colocando fogo, você gera 640 casos de doenças respiratórias relacionadas ao poluente que é emitido, né? Isso tem um custo de $2 milhões para o governo. Porque essas pessoas, elas vão para os hospitais porque elas têm asma, conjuntivite, elas precisam de tratamento e lá na Amazônia elas vão para o SUS. Então, toda vez que você desmata 1 hectare de Amazônia colocando fogo, você gera um custo para o governo de $2 milhões. Sim, muito
Todo Então, sentido. tudo isso também, a gente também está falando em saúde, mas também está falando em economia. Economia, é. Não, e eu vejo assim, aqui em Extrema, né, que já foi modelo lá atrás, que conseguiu transformar os agricultores em conservadores do meio ambiente, isso olha que coisa maravilhosa, né? Os agricultores familiares e passar a conservar o meio ambiente, a gente agora está no momento de dar um passo a mais. E aí eu trago aí para o futuro de Extrema realmente o pensamento que nós todos podemos refletir em torno da saúde única, viu, doutora? Que eu acho que esse é o futuro de Extrema, é a gente trazer o conceito da saúde única, levar isso para o ensino fundamental, levar isso para as áreas realmente mais vulneráveis, para a população que mais precisa, revitalizar a nossa cidade, pensar numa cidade realmente que dialoga com o meio ambiente, que consegue ao mesmo tempo ser uma cidade de progresso, mas ser uma cidade sustentável, garantindo que a saúde para as pessoas, né? Que cuide dos seus cidadãos pensando em todas as esferas, todas né? as esferas. Muito bom. Olha, que aprendizado maravilhoso que eu tive hoje aqui. Eu acho que chegamos aí no final, né, produção, do tempo. Eu realmente acho que eu abordei tudo. Eu estou até dando tem algo a mais que você queira falar, alguma coisa? Eu acho que acho que isso é muito, muito importante. Porque eu acho que a gente já está vivendo um tempo de catástrofes sem fim com a pandemia do Covid, agora o que está acontecendo em Porto Alegre, com esse surto de dengue, e isso é só uma amostra do que a gente vai ver no futuro. Então, se a gente não começar a olhar para o meio ambiente com a seriedade que ele tem que ser olhado, e com essa percepção de que tudo é conectado, a gente não vai ter o mundo para deixar para os nossos filhos. E eu acho que isso me preocupa demais. Com certeza. É isso, pessoal. Olha, eu queria agradecer vocês que nos assistiram. Nos ajudem, mais uma vez eu peço a compartilhar essas informações. São informações importantes para a gente, para a nossa vida, para a vida da sociedade e das pessoas que a gente vive em torno, para todos nós. E pensando muito em Extrema também, para o futuro de Extrema. Vamos pensar numa cidade cada vez melhor, sem dúvida nenhuma. E Paula, obrigado, viu? Você é uma referência, um orgulho hoje. É um privilégio ter você aqui em Extrema, vindo aqui para nos falar um pouco, você que hoje tem uma carreira brilhante, né? A gente se orgulha muito, uma brasileira bióloga nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Recentemente eu assisti uma entrevista sua no Jornal Nacional, no Fantástico, e você falando com propriedade sobre algo tão importante. E eu agradeço você de ter vindo aqui, obrigado pelo convite. Nos trazer um conceito tão importante que é o conceito da saúde única, que você traz isso com muito amor, como uma missão na tua vida, luta por isso, que é algo tão importante. Eu fico muito feliz. Imagina, obrigado pelo convite, foi um prazer. Tá bom, muito obrigado. Um abraço.